Então, agora a gente vai começar a resolução das questões de física da UFPR de 2020. Eu vou fazer individualmente, então você vai na questão que você tem dúvida. Essa aqui, ele fala que tem um objeto de massa M que está aqui em cima. Então, massa M. Tá no topo dessa rampinha que tem a altura H e tem essa angulação ômega que a gente não sabe qual que é. Ele fala para a gente considerar esse corpinho como sendo uma partícula, então não precisa levar em conta a dimensão dele. Ele quer saber o seguinte: no instante zero, esse corpinho vai estar aqui em cima e ele vai partir do repouso, e ele vai descer toda essa rampa e ele vai chegar aqui. Quando ele chegar aqui, ele quer saber qual é a quantidade de movimento que, em módulo, que ele vai ter aqui. Ele diz que a aceleração da gravidade é g, que não existe atrito entre o corpinho e a rampa, então isso é uma coisa muito importante, a gente já anota aqui. A força de atrito não existe, e é isso que ele nos diz. Uma dica que eu dou é, quando eles fazem essas questões que tem um corpinho numa dada posição acima do nível do solo e ele vai chegar no nível zero, que seria o nosso referencial como nível zero, a gente normalmente vai usar energia potencial gravitacional e energia cinética, de repente, às vezes, energia elástica, mas a gente vai considerar que aqui existe um sistema de conservação das energias. O que isso significa? A energia total que tiver nesse ponto inicial vai ser a que vai estar no ponto final. Então tá, como aqui ele diz que o corpinho vai partir do repouso, a gente toma que a velocidade inicial é zero. A velocidade final vai ser diferente de zero, certo? Então aqui a gente vê que não tem nenhuma mola envolvida, então energia potencial elástica também não vai ter. Aqui no início, a gente não tem energia cinética. Energia do movimento, ele teria que ter pelo menos alguma velocidade. Não tem. Então, a gente coloca energia cinética como não tendo. A única que nos resta é energia potencial gravitacional. A gente faz sempre esses testes com as três. E a gente tem. Para a gente ter energia potencial gravitacional, basta a gente ter gravidade e altura. Então, aqui a gente vai ter a energia potencial gravitacional. Aqui no final, quando ele chegar aqui, a gente vai considerar que o movimento vai ter acabado. Como eu disse, não tem nenhuma mola, então não vai ter elástico em nenhum momento. Aqui seria o nível zero, seria o nível do solo, então não vai ter altura, portanto, não vai ter energia potencial gravitacional. Mas, como ele vai ter descido tudo isso e vai ter uma aceleração da gravidade que vai fazer com que ele aumente de velocidade, aqui no final ele vai ter energia cinética. Então, agora a gente pode montar um sistema de equação com essas duas energias que a gente vai ter, que vão ser as únicas. Como a gente vai considerar um sistema de conservação, essa energia inicial vai ser igual a essa final. Então, aqui, energia potencial gravitacional vai ser igual à energia cinética do final. A gente vai usar a fórmula de cada uma. A potencial gravitacional é massa vezes a gravidade vezes a altura. E a energia cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Então tá, podemos começar a resolver. Ele nos deu que a gravidade é G e a massa é M. Mas mesmo que ele não tivesse nos dado a massa, como está multiplicando em ambos os lados, a gente pode já começar a ir cortando os valores que a gente tem. Então, esse M corta com esse M daqui. Não dá mais para eu cortar alguma coisa, porque aqui tem valores diferentes dos valores que vão ter aqui. Então, tá. Como você deve ter lido, na questão, as alternativas, elas não têm valores. É tudo G, H, Q. Então, a gente não precisa se preocupar com essa questão aí mesmo. É intencional que não se tenham valores. Aí tá. A gente consegue fazer mais alguma aqui? No máximo só colocar aqui a altura é Hzão e não Hzinho. Ok. A pergunta que ele nos fez é a quantidade de movimento que vai ter quando chegar aqui. Quantidade de movimento é Q.
E a fórmula que tem Q, existem várias fórmulas na física que se usam a letra Q maiúscula. Não confunda. Existe quantidade de calor, quantidade de movimento, enfim. Esse aqui é a quantidade de movimento, que a fórmula é a seguinte. Um hackzinho para decorar é QMove. Quantidade de movimento. Agora, o Q, por exemplo, de Q-macete, de calorimetria, termologia, é outra coisa. Então, tá bom. Vamos lá. A gente quer o valor disso. O M é M. Vai continuar sendo M. Mas o V, a gente consegue tirar dessa questão aqui, dessa coisa que a gente montou. Então, a gente vai deixar isso aqui separadinho por um tempo e a gente vai continuar resolvendo isso daqui. Então, vamos puxar pra cá. Como a gente só quer o V, a gente vai isolar tudo que não for V. Então, aqui a gente já tem G e H, esse 2 vai passar multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes G vezes H. E teria o V ao quadrado. Quando a gente tem o quadrado, a gente vai não é fatorar, a gente vai colocar em raiz ambos os lados. Vai fatorar, enfim, colocar a raiz. Então, a gente vai colocar a raiz aqui e aqui. Quando a gente colocar aqui, esse 2 vai ser cortado e a raiz de V ao quadrado é V. Então, a gente só vai deixar a raiz de 2GH, que é o V, a velocidade. Então, agora sim, a gente pode partir para a fórmula que a gente tinha deixado guardada. E vai ser o seguinte, a gente simplesmente vai fazer uma substituição. Q é igual a M e só copia o que está aqui, porque isso aqui é a representação do valor da velocidade. Então, vai ser raiz de 2G, tem que apertar, H. E esse aqui é a resposta que eles querem da gente. E você vai ver que a alternativa correta é a letra